Queria falar um pouquinho com você hoje sobre a dinâmica do sobrenatural. Gente, apesar de nós vivermos uma vida no natural, no plano físico, nós somos regidos pelo sobrenatural. Por isso que em nós, Deus colocou um elemento chamado fé, porque é exatamente a fé que nos conecta ao sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que acontece no mundo espiritual, que é uma realidade, aquilo que foi conquistado para nós, aquilo que é de Deus, aquilo que é do céu. E a gente estava lembrando ali também, enquanto nós estávamos orando, que o homem ele não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então é muito importante que nós tenhamos uma visão clara do mundo espiritual. Tá? Eu escolhi aqui 2 textos, nós vamos falar sobre a dinâmica então do sobrenatural. Enquanto eu estava pensando nisso, na verdade a primeira coisa que me veio foi esse título, a dinâmica do sobrenatural. E aí eu fui buscar na Bíblia, meu Deus, como é que é isso? Né? E me veio 2 passagens muito distintas, uma no Antigo Testamento e a outra no Novo Testamento, falando de 2 moveres, né, de 2 ações sobrenaturais de Deus. A primeira delas está em 1 Reis, né, ou 1 Reis, é o primeiro livro, né, na verdade, a gente fala primeiro às vezes porque é epístola, mas aqui no caso não é carta nem epístola, é o livro de Reis, no capítulo 18, uma experiência do profeta Elias, 41 até o 45. Vou ler para vocês aqui, você pode ler também aí no slide. Em seguida, Elias disse a Acabe era o rei de Israel, vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Tem uma tradução que diz o seguinte, eu ouço o ruído, eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Só queria lembrar a vocês que o contexto aqui é o seguinte, 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio de seca total ali em Israel, em que, obviamente, os agricultores e os lavradores, aqueles que lidam com a lavoura, eram os mais prejudicados, não havia mais como plantar e colher, eles estavam literalmente dependendo do sobrenatural de Deus, e, de repente, o profeta Elias, ele olha para o rei, a autoridade máxima do país, e ele diz, olha, vai comer, vai beber, vai celebrar, pode começar a celebrar, pode começar a comemorar, porque eu já ouço no meu espírito, eu já percebo no meu espírito o ruído, o barulho de uma abundante chuva, uma tempestade, de um mover que vem direto dos céus. Cara, eu creio que nós estamos ouvindo esse barulho, né? Nesses dias de pandemia, nesses dias de, digamos assim, de seca espiritual, de seca social, seca de relacionamentos, a gente está seco por relacionamento, a gente está seco por cultos presenciais, mas nesse tempo, o Senhor tem trazido uma convicção, uma certeza, tem brotado no nosso coração, essa expectativa, esse elpis, essa expectativa enorme de coisas grandes. E eu sei que já está acontecendo, né? Está acontecendo. Deus é um Deus que move na seca também, né? Deus é um Deus que move na aparente escassez, Ele continua sendo um Deus de abundância, Ele move na crise, Ele move no caos, Ele nos organiza, Ele faz com que, mesmo que ao nosso redor tudo esteja desorganizado, dentro de nós Ele organiza as coisas. Ele organiza a nossa fé, Ele faz com que a nossa esperança se mantenha viva em Deus. Acabe foi comer e beber, Elias, porém, olha só, Elias não foi comemorar. Apesar dele ter dito ao rei, vai comemorar, vai comer, vai beber, vai celebrar, porque vai vir uma chuva tremenda, ele subiu ao topo do Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e ele orou. Interessante, muitas vezes acontece isso, você libera uma palavra de fé e depois você se vê na responsabilidade de gerar um ambiente para que aquilo que você profetizou venha à existência, né? É como se ele tivesse dito assim, cara, eu estou grávido de uma grande chuva. Eu fiquei grávido aqui no meu espírito, eu concebi aqui no meu espírito um milagre de Deus. E agora você vai gerar um ambiente, a gestação de um ambiente para que esse milagre se torne uma realidade. Depois ele disse a seu servo, ele tinha ali um moço que estava servindo ele, né, um discípulo, um diácono, alguém que estava ali junto a ele, Eliseu, né, Elias.
Eu não sei, aqui talvez ainda não fosse Eliseu, né? Mas era um moço que estava servindo, e ele disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada. Mas Elias, ele continuou crendo. E ele falou assim, 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Falou assim, persevera, você ainda não está vendo nada, mas continue perseverando, continue crendo, né? Continue alimentando a sua expectativa e a sua esperança, porque daqui a pouco você vai começar a ver. Meu irmão, essa é uma palavra que a gente quer ministrar a você. Talvez você não esteja vendo nada, você tem promessas de milagres, você tem promessas de coisas grandes, você sente no seu espírito que existe essa grande possibilidade, mas você não consegue ver nada. E o profeta foi insistindo com aquele moço, com aquele discípulo, com aquele diácono. E por fim, olha o que diz o versículo 44. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: eu vi subir uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É uma nuvem que cabe na palma da mão de um homem. Assim, você olhando, ela cabe na palma da mão de um homem. Na visão que eu tenho do horizonte, ela cabe na minha mão. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe. Agora é você que vai dizer, tá? Eu disse no início, né, olha, vai ter chuva, mas eu não sabia que era tão rápido assim, então agora vai, corre, vai até lá, apronte, diga para ele assim, vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade. Meu irmão, esse vento é o vento do Espírito Santo. É o vento do Espírito Santo que está sendo soprado em toda a terra. E Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade, né? A 20 por hora, sei lá quanto que era. A 30 por hora, a 40 por hora, toda velocidade na Fórmula 1 dele, né? Ali na carruagem dele. E foi lá para a cidade dele, né? E agora o outro slide já é uma outra história, um outro contexto já no Novo Testamento, uma história, uma experiência com o próprio Jesus. Então quero que você venha comigo aqui nesse slide, João capítulo 6, do versículo 5 ao 13, eu vou ler para você também. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Interessante que Jesus não perguntou assim: tem dinheiro? Como nós podemos comprar? Não, onde? Onde nós podemos comprar, né? Filipe, eu não sei se Filipe era o vice-tesoureiro, né? Junto com Judas Iscariotes. Mas Filipe deu uma resposta bem racional, assim, bem própria para Jesus, dizendo assim, mesmo, aqui na nova versão transformadora, diz algo interessante, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só de homens, só de gênero masculino ali, homens, eram cerca de 5.000. Então assim, se você contar por baixo, que as mulheres também eram 5.000, só aí já eram 10.000. Ainda tem um pouco de criança que sempre vai, né? Então, imagina que, cara, sei lá, 12.000, não sei, era... Sempre tem uns moleques ali no meio, né? Não tem jeito, não tem onde deixar, né? E eu quero o milagre, eu quero o milagre de Jesus. Então Jesus tomou os pães, aqueles 5 pães que foram trazidos a ele por André, né? André descobriu um rapaz e André levou aqueles pães e aqueles peixes para Jesus. Jesus tomou aqueles pães e peixes nas suas mãos. Em seguida,
ele agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Os repartiu. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Todos comeram fartamente, abundantemente. Meu irmão, na dinâmica do sobrenatural, você sempre vai ter fartura. Na dinâmica do mover sobrenatural do Espírito Santo, sempre vai haver com abundância, porque Jesus disse isso. Quem gosta de escassez é o diabo, porque ele vem para roubar, para subtrair, para matar, sabe, para roubar, destruir. Cara, mas Jesus não, Jesus vem para dar vida e vida abundante. O pastor estava falando aqui daquela promessa de Malaquias, né? Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar bênçãos a conta-gotas. Não é. Deus não é um Deus de conta-gotas. Ele é um Deus de abundância. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos imensuráveis. Bênçãos o quê? Sem medida. Sem medida. Bênçãos sem medida. Depois que todos estavam satisfeitos, oh aleluia. Sabe quando você tem assim aquele encontro com Deus, Liz, assim, que você fica satisfeita, né? A sua alma fica assim, farta, né? Assim, fica saciada, fortalecida, renovada. Nós somos renovados, pastor. Aí ele disse assim, olha, agora que está todo mundo satisfeito, disse aos seus discípulos, juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Então eles juntaram e restaram 12 cestos com as sobras. Gente, o que eu quero dizer para você aqui? Apesar de serem textos bem diferentes, interessante, eu encontrei algumas conexões, né? Algumas conexões entre os dois textos que eu acho interessante passar para você e que talvez ajude você a formar uma visão mais clara de como é essa dinâmica do sobrenatural. A primeira conexão é que a necessidade em ambos os casos tinha a ver com comida. Tinha a ver com comida. Uns precisavam da chuva para poder plantar e colher o alimento, né, para poder alimentar também os habitantes, a população ali. E o outro tinha a ver com uma multidão enorme e podia até ter dinheiro, não sei. De repente Jesus sabia que lá na tesouraria tinha algum dinheiro, não sei. Tá? Mas a questão é que Jesus queria para aquele momento. Não era uma obra social que ele dizia assim, gente, olha, faz o seguinte, a gente vai arrecadar, sabe, alimentos, vamos fazer cestas básicas e na próxima semana vocês podem vir aqui nesse mesmo horário e a gente vai estar distribuindo para vocês cestas básicas. Não, ele percebeu que havia uma necessidade naquele momento, aquele povo estava seguindo Jesus durante todo o dia, acompanhando. E Jesus caminhando, e eles vindo atrás. E me parece, pelo volume de gente, que cada vez que ele andava, cada lugar que ele passava, essa multidão, ela ia aumentando. Mas eles estavam precisando de comida. Então, a conexão é que, em ambos os casos, a necessidade era comida. Os motivos eram diferentes. No primeiro caso, a terra estava seca, sem chuva por 3 anos e meio, por isso não havia como plantar e colher. Os lavradores estavam desesperados, os agricultores em crise. No segundo caso, haviam alimentos ali disponíveis no mercado, mas não havia dinheiro suficiente, segundo o diácono Filipe. Segundo o discípulo Filipe, não havia dinheiro na tesouraria, eles teriam que trabalhar vários meses, Luciano, para poder ter o dinheiro. Então, essa foi a primeira conexão entre um texto e outro. A segunda conexão, a nuvem era pequena demais. A nuvem que o rapaz viu era pequena demais. Gente, não dava para ter chuva dali. E se tivesse chuva, era uma chuvinha tão pouca que não ia andar, não ia fazer, desculpa a expressão, cócegas na terra, né? Não ia conseguir preparar a terra para poder receber as sementes dos agricultores. Era pequena demais. Não era suficiente para regar a terra e prepará-la para o plantio. Assim também os 5 pães e os 2 peixes apresentados a Jesus eram insuficientes para alimentar uma multidão que com certeza passava dos 10 mil. Então,
essa conexão também, sabe? Cara, uma nuvenzinha, tá longe daquilo que eu percebi no meu espírito. 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 10.000, está longe daquilo que eu percebi no meu espírito, porque tanto Elias como Jesus, eles perceberam algo no espírito, algo grande. Talvez você esteja percebendo algo grande, mas os recursos que você tem hoje nas suas mãos são tão poucos. E aí você vai desanimar, você vai dizer, eu acho que não é para mim. Não, com certeza não é bem assim, né? Com certeza, isso que você tem nas suas mãos, dependendo do que você faz, como Jesus fez, né? Se nós aprendermos com Jesus a fazer desses recursos o que Jesus fez, então com certeza nós vamos chegar a esse lugar onde a nossa visão vai ser atendida. A terceira conexão, Elias percebeu no seu espírito que haveria uma abundante chuva. Eu até antecipei aqui, né, a terceira conexão. Jesus também percebeu no seu espírito que haveria uma grande multiplicação de pães e peixes. Meu irmão, se você tem percebido algo no seu espírito, se mantenha fiel a isso, Gabriel. Se mantenha fiel àquilo que você tem percebido no seu espírito, que é como uma promessa de Deus para você, Lise. Para nós, para você, Luciano. Para cada um de nós, sabe? Você está percebendo alguma coisa no seu espírito, Deus está comunicando, está testificando, o Espírito Santo está testificando alguma coisa no seu coração. Meu irmão, não abra mão disso, tá? Vá em frente, ainda que os recursos sejam tão pequenos e tão escassos, né? Tão escassos e assim, tão poucos, que você diga, será que eu vou conseguir chegar lá? Outra conexão, a quarta conexão. Elias mandou que o servo olhasse 7 vezes. 7. Eu já ouvi o número 7 aqui hoje. Alguém falou de 7, não foi? Acho que o pastor Fragari falou de 7 aqui. 7 vezes mais. A restituição. Né? Que não é devolver a recessão, não é devolver uma devolução daquilo que roubou, não. Vai ser 7 vezes mais. Olha só. O número 7, ele tem conexão nos 2 lugares aqui. Né? Elias mandou que o servo olhasse 7 vezes, o diácono olhasse lá 7 vezes, e os pães e os peixes somados também eram 7. 5 pães e 2 peixes, 7. 7 aponta para a perfeição, sim. 7 aponta para a plenitude, sim. 7 aponta para a perseverança, sim. Mas 7, aponta principalmente para o descanso. Para o descanso. Olha só, dentro da dinâmica do sobrenatural, não pode faltar o descanso. Não pode faltar o 7. Deus descansou no 7º dia. E nós já pegamos, no nosso primeiro dia já foi o 7º, porque a gente foi criado no 6º, a gente já praticamente foi criado no descanso. Né? No dia seguinte a gente já estava no descanso. Cara, isso é importante, é profético. Tá? Dentro da dinâmica da ação, do mover e do Espírito Santo, você tem que descansar. E nós sabemos aonde descansar. Vamos descansar na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. A quinta conexão. Aquela pequena nuvem cabia na mão de um homem. Os pães e os peixes foram colocados na mão de um homem também. Do Filho do Homem. Tá? Agora, o que a gente sabe é que uma terceira mão, a mão de Deus, o Todo-Poderoso, multiplicou tanto as nuvens como os pães e os peixes. Porque houve uma multiplicação de nuvens, era uma nuvenzinha, começaram a ter mais nuvens, as nuvens foram se acumulando até que os céus se enegreceram, e aí, meu irmão, chuva. Uhul! A sexta conexão, em ambos os casos, os discípulos foram instrumentos, foram porta-vozes da ação sobrenatural de Deus, os diáconos, os servos. Elias, por exemplo, pediu ao seu discípulo que olhasse na direção do mar e que pudesse ver alguma coisa, que observasse, que ficasse atento. E ele viu lá aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, da palma de um homem. Jesus também pediu os discípulos, falou com Filipe, falou com André. Filipe ficou meio desesperado, já deu logo uma resposta assim para tentar encerrar o assunto. Jesus, eu acho que o senhor está querendo demais, né? Mas André, ele foi observando, à medida em que Jesus foi falando com Filipe, ele já foi providenciando, já foi olhando, percebeu um garoto ali que tinha 5 pães e 2 peixes, ele viu.
Caramba, ele viu. Sabe, Deus vai abrir os nossos olhos para que a gente possa ver. Às vezes as coisas ainda embrionariamente. Sabe assim, cara, e André ainda falou assim, cara, olha só, 5 pães e 2 peixes, Jesus, mas o que é isso? Mas tudo bem, foi o que eu vi. Aí Jesus falou assim, cara, não tem problema não. Você foi fiel em ver o pequeno, você vai ver o grande. Você vai ver o grande. E a 7ª conexão é que o resultado foi que todos foram saciados e muito abençoados com a multiplicação produzida por Deus. O que nós podemos aprender com essas 2 experiências, gente? Rapidamente. Eu quero falar diretamente com você agora que está conectado a gente e conosco aqui também, tá? Primeiro, tenha uma visão clara dos resultados que você quer na sua vida. Sabe, comece a ouvir ruídos do Espírito Santo. Comece a ouvir o barulho do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo testificando uma visão que é muito peculiar a você, que tem a ver com o seu plano de vida, com o seu propósito de vida. Cara, tem essa visão clara, tá? Segundo, gere um ambiente espiritual. Elias foi orar. Ele foi gerar um ambiente para manter uma conexão profética. Então, não perca essa conexão, tá? Não estou dizendo para você ficar orando o tempo todo no quarto, mas você sempre ter uma expectativa no seu coração, sabe? Um ambiente profético aqui, uma conexão profética no seu espírito, porque isso faz parte da dinâmica do sobrenatural. Terceira coisa, esteja atento à confirmação interior. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus falou para Filipe assim, Filipe, onde nós vamos comprar os pães? Mas ele fez isso, o versículo continua dizendo, para testar Filipe, para provar Filipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Ele já tinha uma confirmação interior. Fique atento a essa confirmação interior, a essa voz do seu espírito. Quarta lição que a gente pode aprender nessa experiência. Faça confissões de fé. Persevere nisso. 7 vezes Elias mandou que ele fosse, o menino fosse e olhasse, né? O servo fosse e olhasse. Então, cada vez que o garoto ia, com certeza Elias estava profetizando, declarando, cara, vai vir chuva. As nuvens vão crescer, as nuvens vão aumentar. O poder de Deus vai se manifestar. O sobrenatural está chegando. Faça essa confissão de fé. O sobrenatural está chegando, meu irmão, na sua vida. Algo novo, algo inédito, algo vindo dos céus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Quinto, não se intimide, não se acanhe, não se encolha por causa dos poucos recursos que estão em suas mãos. Uma pequena nuvem, 5 pães e 2 peixes. É muito pouco. Cara, mas começa com isso. Dá o start nas suas confissões de fé, na sua perseverança e na sua confiança a partir do que Deus colocou nas suas mãos. Uau! E a 6ª lição, apresente a Deus o seu pouco e já agradeça antecipadamente o milagre da multiplicação. O que Jesus fez? Tomou os pães, os peixes, agradeceu ao Pai, tá? E já começou a agradecer o milagre, e apresentou os pães e já começou a agradecer antecipadamente o milagre. Nós temos aprendido o poder da gratidão nesse lugar. Nós temos sido ensinados aqui que devemos agradecer antes do milagre acontecer. Nesse momento, agradeça antes do milagre acontecer. Nesse momento, agradeça antes da cura vir, antes da restauração no seu casamento acontecer, antes das portas que Deus tem prometido na sua vida profissional e financeira se abrirem. Agradeça agora. Coloque diante de Deus e agradeça, meu irmão, porque você vai ver o milagre acontecendo. A 7ª lição e penúltima, reparta em fé o que Deus colocou em suas mãos. Não fica com esses 5 pães e 2 peixinhos. Não fica com essa nuvenzinha na sua mão, sabe assim, escondendo. Cara, reparte com os outros. Tá? Porque daqui a pouco você vai repartir a nuvem com o Gabriel Kopp e ela vai continuar na sua mão e já está na mão dele, e ele vai repartir com o Luciano, vai repartir lá com o Paulista, vai repartir com o pastor Maurício, vai repartir com a Lise, e a gente vai estar repartindo daqui a pouco. São muitas nuvens que vão trazer chuva, muitos pães e muitos peixes. E finalmente, para que a gente possa terminar,
você vai poder desfrutar em breve tempo, em pouco tempo, cada um de nós iremos desfrutar da multiplicação sobrenatural de Deus, da abundância de Deus, a multiplicação dos pães e dos peixes e a chuva abundante que vai vir para trazer um novo tempo. Tá? E quando isso acontecer, meu irmão, tanto na fase que antecede, use de generosidade, como na fase em que você vai estar abençoado. Seja sempre generoso. Tem uma frase que eu queria terminar a palavra dizendo isso. O segredo da multiplicação, Lise, é a generosidade. O segredo, Gabriel Coppe, Luciano, Pastor Maurício, Paulista, Dene, João, Alexandre, o segredo, meu querido que nos assiste, da multiplicação de Deus na sua vida se chama generosidade. Curva a sua cabeça onde você está. A gente vai estar ministrando aqui, tocando. Cara, eu queria colocar a sua vida nas mãos do Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença, Tua unção. Ajuda-nos a entender a dinâmica do sobrenatural. Abra os nossos olhos. Mantenha acesa as chamas nos nossos espíritos, a chama no nosso coração, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra. É tempo, Senhor, de abundância, é tempo de multiplicação. Nós percebemos isso no nosso espírito e liberamos uma palavra profética. É tempo de uma chuva abundante vir sobre a nação brasileira. É tempo de uma chuva abundante vir sobre o Rio de Janeiro. É tempo de uma chuva abundante vir sobre cada uma das nossas casas. É tempo, Senhor, de uma chuva abundante vir sobre a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. É tempo de multiplicação de pães e peixes. Aquilo que vai alimentar multidões com a Sua palavra, Senhor, com o Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.